Alguns experimentos são melhores deixados inacabados, mas alguns cientistas não resistem à tentação da descoberta. Nos corredores mal iluminados do Instituto Stallman de Pesquisa Temporal, um único monitor exibia mensagens de erro em vermelho, rolando sem parar. As palavras eram claras e urgentes. Uma mensagem de falha do sistema. O Dr. Elliot Graves, o cientista-chefe do projeto, bateu com força na mesa, o som ecoando pelo laboratório vazio. Ele olhou para as mensagens de aviso, depois para o anel de aço da máquina do tempo à sua frente. Ela zumbia de forma ameaçadora, como se algo estivesse vivo dentro dela. Eles haviam conseguido. A humanidade finalmente tinha quebrado o código da viagem no tempo. Mas algo estava errado, terrivelmente errado. 6 meses antes, Dr. Graves e sua equipe haviam revelado o portal Cronos, um protótipo de máquina do tempo capaz de enviar um objeto para o passado e trazê-lo de volta. Eles haviam tido sucesso em pequenos testes, um cubo de metal enviado 1 minuto ao passado, uma planta retornada sem danos. Encorajados pelos resultados, avançaram para testes maiores. Isto é história em construção, Graves disse durante uma coletiva de imprensa. Não estamos apenas observando o tempo, estamos interagindo com ele. Cuidadosamente, é claro. A comunidade científica estava dividida. Alguns aclamavam Graves como um gênio, outros alertavam sobre as possíveis consequências. E se algo desse errado? E se eles trouxessem algo além do esperado? O primeiro teste humano foi agendado para 12 de dezembro. Adra, Olivia Kearns, uma física brilhante de comportamento sereno, se ofereceu como voluntária. Não se trata de glória, ela disse em uma entrevista. Trata-se de progresso. Se pudermos entender o tempo, podemos entender tudo. O plano era simples. Olivia viajaria exatamente 10 anos no passado por 2 minutos. Observaria o ambiente e retornaria com evidências fotográficas. Os dispositivos de segurança do portal Cronos garantiriam que ela permanecesse conectada à sua linha do tempo, evitando paradoxos. Ou assim pensavam. No dia do experimento, o laboratório estava lotado de jornalistas, técnicos e oficiais do governo. Olivia entrou no portal Cronos, o coração disparado, mas o rosto calmo. A máquina ganhou vida, eletricidade crepitando pelo ar enquanto o anel de aço começava a girar. Iniciando o deslocamento temporal em 3, 2, 1. Anunciou o sistema de EIA. Em um instante, Olivia desapareceu. O laboratório explodiu em aplausos. Por 2 minutos, a sala ficou em silêncio, todos observando os monitores que exibiam os sinais vitais dela. Tudo parecia bem. Então, exatamente aos 120 segundos, o portal Cronos foi ativado novamente. Olivia reapareceu, caindo de joelhos. Ela segurava uma câmera Polaroid, o rosto pálido e a respiração ofegante. "Você está bem?" Graves perguntou, correndo até ela. "Acho que sim", ela sussurrou, mas algo parecia errado. A foto Polaroid que ela trouxe de volta foi o primeiro sinal de que algo tinha dado errado. Era uma imagem borrada do Instituto Stallman, tirada 10 anos antes, conforme planejado. Mas no fundo, quase invisível, havia uma figura sombria. "Havia alguém lá?" Graves perguntou. "Eu não sei", Olivia disse. "Eu não vi ninguém enquanto estive lá, mas senti como se estivesse sendo observada. A equipe descartou como um artefato da fotografia. Mas naquela noite, Olivia ligou para Graves, a voz tremendo. "Há algo no meu apartamento", ela disse. "Acho que me seguiu." Graves e 2 outros cientistas correram para o apartamento de Olivia, encontrando-a encolhida em um canto, segurando uma faca. "Está aqui", ela sussurrou. "Eu vi nas sombras. É alto, mas não se move como uma pessoa. É errado." A equipe vasculhou o apartamento, mas não encontrou nada. Mesmo assim, não conseguiam se livrar da sensação de que estavam sendo observados. Um som leve de arranhões vinha das paredes, mas, ao investigar, não encontraram nenhuma fonte. Graves decidiu instalar câmeras no apartamento dela e deixou um membro da equipe para ficar com ela. Pela manhã, o membro da equipe tinha desaparecido e as câmeras só mostravam estática. Nos dias seguintes, todo o laboratório começou a experimentar ocorrências estranhas.
Equipamentos falhavam, luzes piscavam e sombras pareciam se mover sozinhas. Vários membros da equipe relataram pesadelos com uma figura sombria de olhos brilhantes. Precisamos desligar isso. Olivia insistiu. Seja o que for, não é do nosso tempo. Não pertence a este lugar. Graves se recusou. Fomos longe demais. Precisamos entender o que está acontecendo. Ele revisou as filmagens da viagem de Olivia novamente, aprimorando a foto borrada que ela trouxe de volta. A figura sombria tornou-se mais clarão humanoide alto e distorcido, com membros alongados e sem rosto discernível. Sua presença irradiava malícia. Determinado a corrigir a anomalia, Graves decidiu enviar outro sujeito ao passado para investigar. Desta vez, ele se voluntariou. Esta é nossa responsabilidade, ele disse à equipe. Nós liberamos isso. Eu vou levá-lo de volta para onde pertence. Ele entrou no portal Cronos, armado com sensores e um rastreador. Quando a máquina foi ativada, as luzes no laboratório diminuíram e um vento gélido varreu a sala. Graves chegou 10 anos no passado, no mesmo local que Olivia visitara. Mas o ar estava pesado e as sombras pareciam mais escuras. Ele ligou seu rastreador, escaneando a área em busca de anomalias. Então ele viu. A figura estava parada na porta, olhando para ele com olhos ocos e brilhantes. Não se moveu, mas Graves sentiu seu ódio como uma força física. O que você é? Ele sussurrou, a voz tremendo. A voz da criatura ecoou em sua mente. Um som gutural e alienígena. Você abriu a porta. Agora estamos livres. Graves retornou ao presente, mas algo estava errado. O laboratório estava vazio, as luzes piscando. Ele verificou os monitores, mas todos os dados estavam corrompidos. Ele caminhou pelos corredores, chamando sua equipe, mas não houve resposta. Em vez disso, encontrou manchas de sangue levando ao portal Cronos. A máquina estava ativa, mas não foi ele quem a ativou. Sombras se moviam dentro do anel, e o ar ficou frio. Uma a uma, figuras começaram a atravessar altas, distorcidas e de outro mundo. Graves percebeu a verdade tarde demais. A máquina não tinha apenas criado uma passagem no tempo. Ela havia criado uma ponte entre mundos. Em seus momentos finais, Graves gravou uma mensagem, esperando que alguém a encontrasse. Para quem estiver ouvindo, ele disse, a voz tremendo: destrua o portal Cronos. Queime a pesquisa. Eles não são do nosso tempo. Não são de nenhum lugar que entendemos. E agora estão aqui. A gravação foi interrompida enquanto as sombras se fechavam. A última coisa visível na fita era Graves sendo puxado para a escuridão, seus gritos ecoando. O Instituto Stallman foi abandonado, mas o portal Cronos permaneceu ativo, zumbindo suavemente, esperando seu próximo viajante. Algumas portas nunca deveriam ser abertas. Alguns conhecimentos deveriam permanecer ocultos. E às vezes não é o passado que devemos temer, mas o que volta com ele.